Não, tá bom. Certeza? Oi, pessoal. Oi, tudo bem? Roberta daqui a pouco vai entrar. Aí, Ai, Roberta. ih, gente, eu tô com a cara colada. Agora que eu. Tô sem tripé. Quebrou meu tripé. E aí? Espera. O pessoal tá chegando. Oi, pessoal. Vamos esperar só mais 5 Olá, boa minutinhos, noite. mais um minutinho para o pessoal chegar aí. Oi, Bruno. Jesus. Roberto, você tá bem? Tô bem, o celular caiu. Tripé. Vai ficar escorregando toda hora com fone de ouvido. Deixa eu tentar dar um Também, jeito Bruno. aqui. Tô com saudade. Então, gente, ó, a gente preparou, né, algumas coisas para falar para vocês, mas assim, se vocês tiverem de dúvida e quiserem fazer alguma pergunta, vai colocando aí no chat que a gente vai respondendo, vai Vai me inserindo responder. dentro do que a gente pensou para falar para vocês hoje, tá? Então, vocês fiquem à vontade aí Exato. para perguntar aí o que vocês quiserem, comentar o que vocês quiserem também, né? Exato. Tá me ouvindo bem? Tô vendo Ah, bem. tá. Demorou. Tá bom. E também, se vocês tiverem ideias de outros assuntos para outras lives, também deixem aí. Que a gente vai. Estamos aproveitando a quarentena para colocar os assuntos em dia. É verdade, é verdade. Fala, Bruno! Saudade desse povo aí de lá. É. E aí, vamos começando? Vamos. Esse 6:01 Instagram, já. ele, quando trava, quando acaba, ele acaba. Vamos sim. Então, olha só, a nossa proposta hoje é falar sobre desregulação no autismo. Claro, a gente vai focar mais a nossa fala para o autismo, mas o que a gente vai falar em termos de desregulação, você pode pensar com qualquer paciente que você atenda ou com qualquer dificuldade de desenvolvimento que o seu filho tenha, né? Então, podem usar em outras situações também. E aí, assim, o primeiro assunto, primeiro tópico, né, digamos assim, que é importante a gente falar quando a gente está falando de desregulação, é que a gente precisa entender qual que é a diferença entre uma desregulação e uma frustração. Então, eu sempre recebo muito essas perguntas, né, dos pais que eu acompanho. Mas como eu saber se meu filho está desregulado ou se o meu filho se frustrou com alguma coisa? É uma frustração que todo mundo passa, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai pensar agora junto aqui. E aí, qual que é a diferença entre um e a diferença entre o outro, né? Quando a criança está criança, adolescente, adulto, né? A gente também tem esse hábito de falar sempre criança, mas né, o que a gente está falando, a gente pode pensar com qualquer pessoa, inclusive com nós mesmos, né? Nesse momento de quarentena, às vezes a gente mesmo está desregulado. Mas, de fato, quando eu estou desregulado, a pessoa que está desregulada, ela está desconectada, né, de qualquer coisa, do que ela quer. Então, ela está desconectada de você, né? Ela está realmente numa situação que ela não está pensando. Então, quando eu vejo uma criança que se jogou no chão porque algo lhe foi negado e ela fica olhando para ver se alguém está vendo ela, eu não posso dizer que ela está desregulada. Eu vou dizer que ela se frustrou e que ela está chateada com a situação e que o comportamento dela é a maneira como ela tem de mostrar aquilo que ela está sentindo. Quando a gente está vendo uma criança que está de fato desregulada, ela não conecta com você. Ela não olha para você, ela parece que não escuta o que você está falando. Então, você vê que a criança está perdida nela mesma, né? Ela não consegue organizar a ação dela para impactar em você. Aquilo que ela está fazendo, ela vai fazer independente se você está olhando ou se você não está olhando. Quando é só uma frustração, só não, porque uma frustração a gente também vai ter que olhar com carinho para ela. Mas quando é uma frustração, você vai ver que ela vai estar o tempo inteiro conectada.
Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, né? Tô desregulado, eu tô perdido. Então, a gente precisa ajudar de uma maneira. Eu tive alguma coisa negada para mim e tô frustrado. Às vezes eu me joguei no chão, tô chorando. Tem crianças que vão estar batendo. Eu vou... mas ela tá conectada com você. Então, eu vou agir de uma outra maneira. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai pensar. Aí, a gente olhou e viu que... Oi, pessoal que tá chegando. E viu que a criança está de fato desregulada. Então, alguma coisa aconteceu, às vezes foi um barulho, às vezes ela estava brincando, ela não conseguiu fazer alguma coisa, e ela não vai para a frustração, ela vai direto para uma desregulação emocional, por exemplo, que a gente vai chegar lá, a gente vai separar aqui hoje. Eu vi que ela está desregulada, ela nem sabe mais o que ela queria. Essa é o que a gente vai ver, ela não sabe mais o que ela queria. Então, eu vou ter que ajudar ela a sair dessa situação de desregulação. E aí a gente vai ter que pensar que tipo de tom de voz eu vou usar nessa hora, que tipo de expressão facial eu vou usar nessa hora, que tipo de gesto eu vou usar nessa hora. Será que essa hora eu não falo nada? É melhor eu usar mais ações e menos fala? Será que eu vou ter que usar alguma pressão? Então, algumas crianças, quando estão desreguladas, elas... Claro que não é só fazer pressão, né? A relação está junto daquilo. Eu faço uma pressão ou nos quadris ou nos ombros e eu ajudo ela a se reorganizar. Será que, às vezes, segurar na mão, se eu fizer uma pressão na mão contínua, no ritmo do coração, né? A gente sempre pensa no ritmo do coração ou da respiração. Isso ajuda ela naquele momento. E aí, uma coisa importante se você identificou que o seu filho, o seu paciente, ele responde bem com a pressão. Você foi fazer a pressão no quadril dela e ela se mostrou desconfortável, você solta, claro, né? Você não vai fazer alguma coisa que está dando um desconforto. E aí, se ela se aproximar de novo de você, você vai de novo e você faz mais uma vez essa pressão. Para você chegar no tom de voz, que tipo de pressão, de toque você vai usar para ajudar essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto a se regular, é muito importante a gente observar o próprio movimento deles. Né? Assim, a gente tinha um aluno lá no colégio que toda vez que ele estava numa situação que tinha muita informação sensorial e ele tinha muita sensibilidade, ele mesmo passava a mão assim nele. Então, eu observando esse movimento dele, eu já sei que quando ele estiver desregulado, com um movimento aleatório, sem conectar com ninguém, quando eu me aproximar dele, o ideal é que eu me aproxime com esse toque. Aí tem uma outra criança que quando ela está numa situação sensorial que ela não está dando conta, ela aperta o queixo nas pessoas. Então, eu já sei que para essa criança, possivelmente a pressão, ela ajuda mais. Então, são algumas coisas que a gente precisa ficar atento. E a gente vai sempre voltar na observação, né? Às vezes, a resposta está lá. O meu filho, quando ele está numa situação sensorial, que ele não está dando conta, eu vejo que ele balança muito as coisas na frente do olho. Então, a gente já entendeu que, para ele, o que vem visualmente ajuda nesse processo de regulação. Então, essa é a minha porta de entrada. É por aí que eu vou começar. E eu acho que uma coisa importante... desculpa, não. Quer concluir o raciocínio? Tá, então deixa eu concluir. Só pra gente... Vai concluir. Uma outra coisa muito importante é a questão da consistência. Então, por exemplo, você viu, o seu filho está desregulado ou seu paciente, você já entendeu que é desregulação porque ele está desconectado, ele não sabe mais o que ele quer. E aí você vai fazer a pressão porque o seu filho ou seu paciente é dessas pessoas que botam o queixo. Aí você começou a fazer pressão, aí você fez 1, 2 vezes e não deu certo. Não deu certo. Não é a consistência, na verdade, é um processo. Então você vai fazer, consistência que eu falo você vai fazer uma vez, ele saiu. Você vai fazer mais uma vez, ele saiu. E ele ainda está chorando, ou ele ainda está com um comportamento desregulado. Só que cada vez que ele volta, ele não volta tão desorganizado. Ele vai começando a mostrar que ele já está começando a ficar mais conectado com você. É isso que eu chamo de consistência, né? A gente segue fazendo, né? A gente não faz uma vez e deu resultado. Não deu certo. Você vai fazendo. Fala, Roberta.
Não, o que eu ia só pontuar, que é importante a gente ter em mente, a relação, né? Porque senão a gente acaba entrando numa dinâmica de pensar sempre em acomodações sensoriais para aquela criança e esquece da relação, porque só um estímulo sensorial por si só, né? Ele tem que estar combinado com o afeto que você está dando ali, né? Então, a gente não pode esquecer disso, que é uma coisa que a gente faz naturalmente com um bebê, por exemplo, né? O bebê que está chorando, que está ali agitado, a gente vai balançando devagar, o nosso tom de voz é baixa, a gente entra em sintonia nossa respiração com a respiração do bebê, né? E com as crianças mais velhas ou pessoas adultas, enfim, a gente acaba esquecendo disso, né? Então a gente tem que pode dar esses estímulos sensoriais para ajudar a regular nesse momento, mas pensando sempre na gente, né? O que eu posso melhorar no meu comportamento para eu passar isso da melhor forma possível, né? De uma forma que ajude ele a se organizar, né? E eu acho que muitas vezes esse é um grande desafio, porque às vezes a gente fica tão aflito de ver aquela criança naquele estado, né? Que você já quer resolver, já quer, enfim, pensar em um monte de coisas e acaba agitando mais do que ajudando a regular, né? Então, só para a gente não esquecer da corregulação, que é muito importante, né? E não focar sempre só também em estratégias sensoriais, né? Da gente pensar como eu posso ser essa ferramenta também, né? Para ajudar a criança a se regular. A gente já vai responder a sua pergunta. Não, mas bem que eu acho que a gente pode até responder agora, o que tem a ver com a desregulação. Uma criança hiperfocada, lotada, está desregulada? É muito interessante essa sua pergunta, que eu discuti isso outro dia num grupo de estudo. E a gente vai ter que pensar em duas situações, né? A criança está hiperfocada em alguma parte específica do objeto ou em algum movimento específico. E você está vendo que ela está hiperfocada naquilo, mas que não tem nada no ambiente que esteja desregulando ela. Então, você já entendeu que o ambiente está um ambiente confortável para ela, as interações estão confortáveis e ela está hiperfocada. Aí eu posso pensar na questão do processamento visual. Então, se eu vi que não tem nada que esteja desregulando ela no ambiente ou nenhuma situação e ela segue hiperfocada, eu vou pensar, bom, será que essa é uma criança que ela foca nos detalhes dos objetos? E aí, se ela foca nos detalhes dos objetos, ela acaba hiperfocada em uma parte específica ou em uma coisa específica. Aí eu vou ter que pensar, então, em adaptar os objetos ou a forma como eu estou interagindo. Não, eu tô vendo que ela tá hiperfocada em alguma coisa, em rodar uma rodinha, mas eu vi que ela tá com uma cara, né? E aí a gente vai observar a expressão facial também dessa desregulação. Ninguém tá desregulado com uma cara, né? Com uma expressão facial tranquila. Quando você tá desregulado, você tá com uma expressão facial de angústia. E se você botar a mão no coração da criança, você sente que o coração tá acelerado quando ela tá desregulada. Então, eu peço muito para os pais fazerem isso. Se você está na dúvida, bota a mão só. E é um coração acelerado de uma ansiedade muito grande. Aí, eu vi, então, que ela está hiperfocada porque, de fato, a situação está difícil para ela sensorialmente ou emocionalmente. Aí, eu vou, então, entrar com alguma estratégia para ajudar ela a sair desse processo de desregulação, que seria diminuir a quantidade de estímulo que está no ambiente, ou validar aquilo que ela esteja sentindo, né? Mudar a minha expressão facial. Então, eu vou primeiro ter que entender se é desregulação, se o hiperfoco é por conta de desregulação ou por conta do processamento visual. Eu não sei se te respondeu a pergunta, qualquer coisa você escreve mais aqui. E às vezes tem muitas crianças também que você acha que a criança está totalmente desconectada do ambiente, e aí quando você observa, você vê que ela está muito ligada no que está acontecendo, né? Só que não necessariamente ela está ali olhando exatamente, né? Mas, nossa, são várias crianças assim que eu percebo que depois ela comenta uma coisa que você tinha falado, que você estava falando no ambiente, né? Então muitas estão ali com hiperfoco numa coisa específica, mas estão conectadas, né? Não estão completamente... Você acha que elas estão desligadas, mas na verdade ela não está, né? Então isso é uma coisa para observar também, né? A Cláudia colocou aqui que é muito difícil se manter desregulado durante a desregulação do filho, né? É difícil. Sim, e aí assim, tem um autor que a gente gosta muito, né? Que é o Daniel Siegel, que ele fala... a mesma coisa.
que ele fala do cérebro na palma da mão. Então, assim, uma sugestão para vocês depois procurarem, tem um videozinho dele que está até traduzido na internet, Daniel Siegel. E ele fala exatamente isso, que antes de você ajudar alguém que está desregulado, você precisa entender se você está regulado, né? Porque senão, ao invés de você entrar na relação para fazer com que a criança sintonize com você e saia daquele processo de desregulação, você vai sintonizar mais ainda com ela e vocês vão numa bola de neve de cada vez estarem mais desregulados. Então, acho que isso eu posso algo... dar um resuminho, de repente. Ele coloca a nossa palma da mão, né, como se fosse o nosso cérebro. Aqui está a nossa parte primitiva, né, que é responsável pelo respostas de luta, fuga ou paralisa. Né? E aqui é o nosso córtex que está responsável pela parte pensante, digamos assim. Né? Aqui o córtex pré-frontal, pela toda a questão de julgamento, né, da gente ter consciência das coisas. E quando a gente está desregulado, quando a gente está sobrecarregado ali, né, pum, é como se essa tampinha levantasse. Então eu estou agindo de forma primitiva. Né? Que é o que acontece com as crianças. Só que se a criança está assim e a gente acaba ficando assim também, não dá jogo. Né? Só que a criança ainda não desenvolveu a capacidade de fazer isso. Né? Então a gente tem que fazer isso para que a criança consiga fazer isso. Né? Então a gente é que tem que ajudar ela a fazer assim. Né? E isso depende o quê? Da nossa capacidade de autorregulação, né? Que eu acho que é um grande desafio da humanidade, essa capacidade de autorregulação. Então é importante que cada um adulto busque seus mecanismos assim, ao longo do dia para esvaziar o copo, para não estar sempre com o copo cheio, né? Porque aí a gente vai aumentando a chance da gente conseguir fazer isso. Porque todo mundo fica assim, né? Isso é fato. Tem vários momentos que a gente está assim, só que a gente consegue fazer assim muito mais facilmente do que uma criança, né? Então a gente tem que ajudar para que todo mundo fique assim, porque assim ninguém consegue falar, né? São duas coisas ali que não estão se bicando, né? O comentário da Bel. E se ele estiver deitado no chão, calminho, girando uma rodinha? Então vamos tentar imaginar. A criança está deitada no chão, calma, girando uma rodinha. Aí a gente vai pensar de novo. Como que está o ambiente, né? E vocês, terapeutas e pais, vocês conhecem o filho de vocês, os pacientes de vocês, para tentar fazer uma observação do ambiente. Não, o ambiente está tranquilo para ele. O estímulo que está sendo dado, porque às vezes a gente vem com uma agenda pronta para a interação que não está combinando com o momento do desenvolvimento que a criança está. E aí aquilo que fica sem sentido. Ficou sem sentido. Ele vai rodar a rodinha porque é algo que dá um prazer para ele, porque visualmente é bom ter essa sensação da rodinha girando. Ah, não, Helena, tem sentido. Eu não vim com agenda nenhuma, eu estou seguindo o interesse dele e ainda assim ele está girando a rodinha. Aí a gente pode pensar, então, numa questão aí do uso dos objetos, né? Será que essa é uma criança que está conseguindo usar esses objetos? E aí eu volto de novo para a escolha, né, de que tipo de estímulo você vai ter ali. Talvez seja uma criança que você precisa agora, nesse momento, trabalhar a interação, você e a criança, o pai e a criança, sem os objetos, né, e depois trazer esses objetos. Então, ele está deitado no chão, calminho, girando uma rodinha, seria uma desregulação se algo no ambiente tivesse causando essa desregulação. Ou uma coisa importante... às vezes não é um estímulo sensorial. Às vezes você está conversando com a mãe, por exemplo, no atendimento, ou a mãe conversando com o pai sobre a criança e falando dela, e aí ela vai, deita no chão e está lá girando a rodinha. Então, você vai ter que fazer uma observação do que você está vendo, né? Assim, o que a gente sugere muito é fazer, se vocês têm o hábito de filmar, né? Eu sei que tem alguns terapeutas aqui, filmar as sessões, fazer uma avaliação de momento a momento, né? O que aconteceu, o que você fez, qual foi a resposta da criança, para você ter certeza de que se ela está fazendo aquilo porque ela está desregulada ou por outras questões, entendeu? E muitas vezes, eu estava lembrando aqui de um caso de uma criança que eu atendia, a interpretação é de que, tá vendo, do nada ele desregulou. E quando a gente vai observar, esse foi um caso até de quando eu estava avaliando a criança filmando, né, o atendimento, e aí depois eu assisti o vídeo com os pais. E a gente viu que essa desregulação não foi muito do nada, nesse caso, né?
o ambiente começou a ficar muito caótico para ele, começaram a demandar uma coisa que ele não estava conseguindo, ele tentou se comunicar de várias formas que aquilo estava demais para ele, até que, bum, ele saiu, desregulou e aí foi gerando, né, foi ficando pior, né, e aí desconectou de vez. Né? Então, é importante isso, né, que a Helena falou, a gente está sempre observando, né, o que pode estar ali causando, porque pra gente, muitas vezes, a impressão de que foi do nada, né, mas se a gente observa, se a gente tem esse hábito de filmar e tudo, ou de simplesmente observar e de ir lembrando, a gente vê que às vezes tem uns gatilhos ali, né, que se a gente fica atento, a gente pode evitar em outros momentos. Aí, assim, uma coisa importante, né? Tá desregulada, uma frustração, a gente acabou entrando em outras questões, né, que podem gerar comportamentos. Só que uma frustração mal conduzida pode virar uma desregulação, né? Então, eu tenho uma criança que, vamos pensar aqui uma situação, ela quer subir na mesa e não pode subir na mesa. E aí você disse que não pode subir na mesa, porque ela não tem que poder fazer tudo, né? Tem coisas que não pode. E aí você disse que não pode subir na mesa, ela chorou, às vezes ela deitou no chão, muito comum, o comportamento deitou no chão, tá chorando, gritando, porque não pode subir na mesa. Aí você talvez siga com uma postura tipo, não pode subir na mesa, não pode subir. E, de repente, ela é mais sensível auditivamente, né? Ela é mais sensível auditivamente e você está dizendo para ela num tom mais alto que não pode. Aí isso, no final das contas, pode virar uma desregulação. E aí você vai ver que pode ter um momento que você fale, vai, sobe na mesa, mas ela nem quer mais subir na mesa, porque ela nem sabe mais por que ela está chorando. E aí, qual que seria a melhor condução disso, né? Eu vou dizer o sanduíche, eu falei na outra live também, Roberta já deve ter falado também, que a gente vai dizer o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer e o que ela pode fazer. O nosso tom de voz tem que ser um tom de voz calmo. E eu posso dar outra opção para ela, né? Então, se ela quer subir na mesa, eu entendi que ela quer subir, porque o processamento, por conta do processamento visual, ela gosta de estar na altura para olhar, eu posso pensar dentro da casa, onde que é que pode subir? Olha, na mesa não... A mesa é para sentar, a mesa não é para subir, a mesa é para sentar, mas você pode subir nesse outro lugar. E assim, dependendo da criança, dependendo do quanto que você possa falar nessa situação, você pode dar uma justificativa do porquê que não pode. Porque senão quebra, você se machuca. E oferecer essa outra opção. Então, a gente também tem que ter na cabeça isso. Uma frustração mal conduzida, ela pode virar uma desregulação. A Cláudia perguntou aqui, Helena, a gente falou da desregulação, da frustração e a birra. Onde é... Ai, meu Deus, sumiu tudo aqui. A birra, onde que entra isso? Então, assim, eu configuraria a questão da birra lá dentro da frustração, né? Tipo, eu acho que a frustração gera uma birra, né? É uma birra, ele vai estar atento, ele continua conectado com você e está ali protestando, jogando coisa no chão, te olhando, né? Porque ele entendeu que não quer, que quer dizer, às vezes não entendeu até, né? Mas enfim, já sacou que ele não está podendo fazer aquilo que ele quer, né? Então, ele ainda está de alguma forma conectado naquela situação, né? Eu conectaria dentro da frustração. Da frustração, não sei se respondeu aí, Cláudio. Qualquer coisa você escreve aí. Então, assim, a gente também queria deixar assim, muito claro essa questão que nos preocupa de tipo, então, tudo bem. Eu não posso frustrar o meu filho? Claro que não. A gente deve frustrar, a gente precisa da frustração para se desenvolver. Mas é a forma como você vai lidar com a frustração, né? De uma maneira sempre respeitosa, né? E entendendo quem que é aquele indivíduo, né? Então, até para negar alguma coisa, eu preciso saber como eu vou negar. Eu vou negar com expressão facial? Tem criança que se eu fizer, ela acha que é brincadeira, que eu tenho que ter a expressão mais neutra possível e usar a fala. Tem criança que não, que se eu falar, ela acaba, né, entrando numa desregulação. Então, eu preciso só fazer uma expressão facial. Então, eu vou ter que fazer essa observação do meu filho, Tem do meu crianças paciente. que você vai precisar ir corporalmente, colocar a mão na frente para mostrar visualmente que, olha, aqui não é pra gente subir, né?
Uhum. É isso. Eu vou ter que buscar qual que é essa melhor maneira, né, de dizer o que ela vai se frustrar. Mas, não, mas a gente passa por frustrações, né? E Eu independente se acho que a às vezes as criança é pessoas ficam autista ou não, com esse ela medo, precisa se né? De, ai, mas frustrar. eu, se eu, não, se eu frustrar, ela vai acabar desregulando, né? Então a gente fala muito isso, a importância de você dar um suporte emocional à frustração, né? E o que ajuda isso? A relação. A gente fala o tempo todo, é vínculo afetivo, é conexão afetiva, né? Quanto mais segura ela se sente com você, na relação com você, mais chances ela vai ter de tolerar a frustração, né? E é um exercício, como a Helena falou, a gente vai se frustrar a vida inteira, né? Então ela tem que ter esse exercício, só que não vai ser uma frustração de não pode, acabou. Não, a gente tem que, primeiro, conectar com ela. E como é que eu me conecto com alguém que está frustrado? Então, por exemplo, a criança quer abrir a geladeira e pegou um chocolate, ela quer comer um chocolate, né? Qual é a nossa tendência? Não, não é chocolate agora, não está na hora, não vai comer chocolate. Como que eu poderia fazer isso de uma outra forma, me conectando com ela? Então, pegou o chocolate. Esse chocolate é bom, né? Ai, é uma delícia, eu também adoro esse chocolate. Só que é só na sobremesa que a gente vai comer ele. Né? Perceberam a diferença? Como primeiro, quando eu entro na sintonia daquela emoção que ele está sentindo, tipo aquele desejo de comer chocolate, eu valido. Caraca, é muito bom esse chocolate, eu também amo esse chocolate. Ai, só que é só de sobremesa, ou é só amanhã. Ai, não acredito. Chocolate, você fica aí, que depois do jantar a gente vai vir pegar você, hein, chocolate? Entendeu? Como é muito diferente a forma do que a gente simplesmente chegar, não tem chocolate agora, não tem, ou esconder o chocolate, e isso acontece demais, né, também. Isso gera uma frustração muito grande das crianças, muitas acabam achando, principalmente as não verbais, né, que ela não se fez entender. Porque se alguém pega um negócio, agora não tem chocolate, ou simplesmente pega e esconde, sem avisar nada, isso vai gerando uma ansiedade de, pô, ela não tá entendendo que eu quero aquele chocolate, então vamos validar. Olha, eu já entendi que você quer esse chocolate é muito importante para você, só que é só mais tarde o chocolate, né? Ou é só amanhã, ou é só final de semana, enfim, né? Qual for a situação. Mas é só pra gente ver o como é que faz toda a diferença, né? Se o meu como tá, se eu tô conectada com ela, se ele tá recheado de afeto, se ele tem até um pouco, uma pitada de humor, né? O humor, gente, ele quebra esse círculo de começar uma ansiedade, de começar a frustração, né? Então, tentem adicionar essas pitadinhas aí na relação, porque vai ajudar muito a criança a lidar com a frustração, né? E ela vai estar desenvolvendo essa habilidade que é imprescindível para a vida, né? E assim, a mesma coisa a gente vai pensar, às vezes, quando a criança está chorando, triste. Por exemplo, a Bel falou assim, e se ele ficar gritando? Então, se ele começar a ficar nervoso, a gente vai, eu entendi que você está triste. E o chocolate é daqui a pouco, depois, na sobremesa. E aí a quantidade de fala vai depender também de cada indivíduo. Tem indivíduos que você vai falar mais, que você vai falar menos. E, de novo, a gente volta lá na consistência, né? Então, você vai falar uma vez, às vezes você vai falar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Você vai falar várias vezes. Até Isso que... para qualquer criança até, gente. Aham. Qualquer criança tem vezes que a gente tem que repetir muitas vezes, né? Olha só, teve uma pergunta aqui de E a Bel agressividade. falou alguma coisa, da criança vai ficar, mas eu quero, mas eu quero. E assim, o que faz diferença nessas horas é como eu, adulto, vou me comportar. Se eu tô firme, se eu tô certo na minha postura, se eu tô de uma forma respeitosa com o outro, eu vou me manter ali. Eu já entendi, isso aqui é muito, só que é só depois de jantar. Né? E eu vou ficar nessa. Às vezes eu vou ficar meia hora nessa situação. Né? Parece que é nada, mas é um investimento que você está fazendo, uma capacidade que essa criança vai ter lá na frente de lidar com a frustração. Né? Então, assim, invistam nesses momentos, porque esses momentos são muito preciosos para o desenvolvimento. Não queira, assim, já acabar, no chocolate, não, mas vem aqui, ó, tem não sei o quê, vamos brincar. Sabe, querer tapar logo o negócio para a criança, não, vamos ali, né? Ajudar ela a viver esse momento. Tá vendo a pergunta Olha aí, só, Helena? Não consigo falar. tem uma pergunta, acho muito importante. E aí, vocês tentem imaginar a cena, que é qual a melhor forma de agir com a criança quando ela apresenta um comportamento agressivo. Então, tentem imaginar a cena. Então, você tem uma criança, assim, a gente vivenciou algumas situações assim dentro da escola, por exemplo, porque você tem uma rotina e, né, é um ambiente que tem mais estímulos, então tem mais fatores extras e que acaba que acontece
com mais frequência do que, por exemplo, dentro do consultório, né? Um ambiente mais natural. Então, tenta imaginar a cena. Uma criança que quer ir para a aula de educação física e a aula de educação física do tio Bruno, que estava aí, não sei se ele ainda está, porque ele adora, ele está dando aula para outras crianças pequenas e a criança é maior, não tem como ir. E aí eu vou ter que negar isso. E aí eu vou dizer que a aula de educação física é daqui a pouco, né? Se é uma criança que não lida bem com não, eu posso dar a negativa para ele sem dizer não. É daqui a pouco a aula de educação física. Falta só um pouquinho. Mas mesmo assim, ele está muito bravo. E aí ele teve um comportamento agressivo de me bater. Ele veio me bater. Claro que a gente não vai deixar a criança bater na gente. Mas naquele milésimo de segundo, eu vou falar, eu vou segurar a sua mão. Porque você não pode me bater. E aí ele veio me bater com a outra mão. Eu vou segurar a sua mão. Então, eu vou dizer para ele aquilo que eu vou fazer, né? Eu vou falar para ele, olha, eu tô aqui para te ajudar, né? Eu entendi que você está chateado, vou validar o sentimento, mas eu vou me proteger. Se eu vejo que eu não estou conseguindo segurar sozinho, que às vezes é uma criança grande. Alguém perguntou aqui de adolescente, eu acho que depois a gente pode passar para o adolescente, que eu acho que é um assunto muito importante, porque os nossos pacientes e os filhos de vocês estão crescendo, então a gente precisa refletir sobre eles também. Às vezes eu não vou conseguir, e aí eu vou avisar, eu falei, olha, o tempo inteiro validando o sentimento. Eu entendi que você está chateado, daqui a pouco é aula de educação física, mas você está me machucando, eu vou precisar chamar a Roberta para me ajudar. Então, o tempo inteiro, porque assim, eu não tenho como atuar para vocês verem, mas o tempo inteiro a gente vai explicar, avisar aquilo que vai acontecer, entendeu? Então, a gente vai tentando conduzir dessa maneira e orientar os pais dessa maneira, tá? Então, Thaís, eu não sei se ajudou, se respondeu. Você fala aí qualquer coisa aqui. A Karina colocou aqui que quando diz não para o filho de 5 anos, ele começa a bater. E se fala mais firme, ele cai num choro super sentido. Uma coisa importante para falar, que alguém falou ali, gente, é um processo, é um investimento na relação, isso vai ser uma repetição. E sempre colocar para ele, né, de olha, tô vendo, você tá com raiva, você tá chateado. Bater nas pessoas, a gente não bate, mas você pode bater no sofá, você pode bater seu pé no chão, você pode pegar uma almofada e jogar no chão, né? Então a gente também tem que dar para a criança, assim como a gente tem as nossas maneiras de extravasar nossa raiva, nossa, né, tristeza, a gente tem que dar ferramentas para eles também, né? O bater não é uma delas, porque é desrespeitoso, pode você se machucar, eu me machucar, né? Mas que outras ferramentas a gente pode ir dando, né? Então cada um vai encontrar a sua, mas é importante a gente pensar que a criança pode ter formas de extravasar, sim, né? Aqui em casa é autorizado jogar almofada no chão quando está estressado, quando está com raiva, né? E é ok, tá tudo bem. Elas ficam lá sozinhas, jogam almofada, daqui a pouco tá ok. Cada criança é uma criança, mas é importante se pontuar que bater a gente não bate, né? Mas você pode gastar sua raiva de outra forma, né? E o chocolate é só mais tarde. Não voltar atrás, né? E uma coisa importante também, que nesse processo que a gente falou, né? Você tá avisando, olha, eu vou precisar segurar sua mão, porque, né, você não vai me machucar, etc. Se você for agindo com movimentos um pouco mais calmos, eu sei que é difícil. Quem é pai, tem filho que tem agressividade, eu já vivenciei algumas situações dentro da escola. Mas se você tentar que o seu movimento seja lento, que enquanto você está falando, você vai respirando, você, por corregulação, também vai ajudando a outra pessoa a se acalmar. E lembra do que eu falei da pressão? Se você conseguir proximidade, aí algumas pessoas vão aceitar essa proximidade, outras crianças não, mas se ela aceitar a proximidade, que você consiga de alguma maneira ter algum contato com ela. Se você conseguir segurar na mão, então você precisou segurar a mão, você teve que ir para uma situação de realmente segurar. E acontece, né? Então, assim, isso é algo que pode acontecer. Você, quando segurar a mão, você não vai segurar a mão, você vai segurar a mão sem apertar, você vai segurar a sua mão com a mão assim, dessa maneira, e você vai tentar, quando segurar, fazer a pressão, fazer uma pressão, para que essa pressão já vá mandando uma informação de calma para a criança. Então, nesse sentido que eu conduziria uma situação agressiva, né? Eu sei que tem vários detalhes que podem acontecer, mas eu tentaria ir conduzindo nesse sentido. Não sei se
se ajudou. E eu acho que quando você falou, né, ir mais devagar, tem a ver com a questão da previsibilidade, né? Disso que a Helena falou, olha, agora eu vou precisar segurar sua mão, né? Da gente informar o que a gente está fazendo, né? Porque às vezes a criança está ali naquele momento. E se eu for muito rápida também, ela já vai se sentir ameaçada, né? E aí ela vai partir para o instintivo, né? Que é a defesa de se bater no outro, enfim. Então, lembrar da previsibilidade também, né? E lembrar que ela tá assim, né? Uma outra pergunta interessante aqui. Interessante não, importante. Interessante não, importante. Como agir com a criança que se autoagride? Então, Marine, eu iria no mesmo processo. Então, ela se frustrou e ela está se autoagredindo. Às vezes ela nem está desregulada, mas ela está fazendo uma birra e ela está se autoagredindo. A gente valida o sentimento. Eu entendi que você está com raiva, porque às vezes não é tristeza, é raiva. Então, eu entendi que você está com raiva. A gente sempre começa validando o sentimento para que ela se conecte com a gente. Então, eu entendi que você está com raiva, mas eu não vou deixar você se machucar. Eu tô aqui para te ajudar. E aí, se ela tá batendo na cabeça dela, eu gentilmente vou segurar a mão dela e vou fazer uma pressão. Se ela está se arranhando, talvez eu gentilmente vá fazer um toque mais suave. Então, da mesma maneira que a gente conduziria uma agressão ao outro, né? A gente, com ela também, a gente não vai deixar ela se machucar, né? Se ela vai bater com a cabeça na parede, eu vou colocar minha mão. Mas o tempo inteiro validando o sentimento dela, do que ela está sentindo. E assim, lembrando que é como se fosse, sabe, as ondas, as 7 ondas. Então, tem 7 ondas que são mais fortes no mar e depois elas vão ficando menores, né? Então, a criança parece que está melhorando, que está saindo daquele processo, depois ela chora de novo, ou ela volta para o comportamento de autoagressão ou heteroagressão. Aí você segue fazendo aquilo, a consistência. Aí cada onda dessa vai ficando menor. Ela vai entrando na desregulação ou no processo de frustração muito intenso, cada vez menor. E aí eu sigo com a consistência. Eu tenho um vídeo que dá para ver perfeitamente isso, né? Da criança saindo desse processo de frustração, né? Então, pode acreditar que a consistência, a validação do sentimento e tentar achar que tipo de proximidade você vai ter, se é um toque superficial, se é um toque de pressão, se é só estar ali do lado. Isso vai ajudar ela a sair desse processo de desorganização. E eu acho que uma coisa importante também, Helena, é a gente pensar, a gente tentar não levar para o pessoal, né? De tá aqui me agredindo, né? Que muitas vezes então não vou mais falar com você, porque você tá me. A gente tem que lembrar que uma pessoa que está agredindo, ela tá assim, né? Oi? Não, é que é a Maria Inês, eu falei Marine. Cara de que ia comentar não, é porque eu falei, é a Maria Inês. Oi, Maria Inês, não é Marine, eu falei Marine, é Maria Inês. Oi, Maria Inês. É isso, foi mal. Não lembro o que eu tava falando, cara. Ai, desculpa. Não. Bom, enfim. Não, já lembrei, para não levar para o pessoal, né? Porque senão a gente acaba querendo entrar numa argumentação de que o que você está fazendo está errado, que não sei o que não está ajudando, né? Então a gente tem que lembrar realmente que a criança, a pessoa, tá assim, né? Não tá com a parte pensante do cérebro ali. Para quem entrou agora, isso aqui é um modelo do cérebro, tá? Aqui é a nossa parte pensante. Quando a gente não tá pensando, a gente tá no modo sobrevivência, a gente tá só com a nossa parte primitiva aqui, que é luta, fuga ou congela, né? Ou paralisa. Uhum. Olha só, tem um ponto muito importante. A Jussara falou da questão da adolescência. E aí a gente vai então para um outro ponto que a gente estava pensando. Se não der tempo da gente falar tudo, a gente faz outra, né? Daqui a amanhã ou outro dia. Mas quando a gente está pensando num adolescente, e aí, Jussara, eu não sei se você pensou num adolescente não verbal, mas eu vou para o adolescente não verbal. Qualquer coisa você vai falando aí. A gente pensa muito em desregulação sensorial, né? Tipo, tem alguma coisa do ambiente sensorialmente ou do meu próprio corpo que eu não estou dando conta. Mas a gente também tem que pensar que eu posso ter uma desregulação que ela é emocional e ela vem da minha autoestima. Então, com adolescente,
ele já passou por muita coisa, eu costumo ver um ciclo vicioso, tipo, eu tenho uma dispraxia, eu não consigo sequenciar as ações sozinho, acabam fazendo por mim, que isso é um ponto importante, fazem por mim, e aí eu crio uma dependência do outro, eu percebo quando eu estou na adolescência que eu não consigo fazer, porque eles percebem, né? E aí, se eu não consigo fazer, eu já sei que eu não consigo, aí eu não vou fazer mesmo, porque é difícil para mim, eu vou deixar outra pessoa fazer. E às vezes eu tenho um adolescente que ele está desregulado, ou está chorando muito, ou até com um comportamento agressivo, porque ele está emocionalmente destruído. Porque ele não tem autonomia e as ações das pessoas só reforçam que ele não tem autonomia e que ele não consegue fazer as coisas. E o adolescente que é não verbal, ele passa ainda mais por isso, porque as pessoas subestimam muito ele. Só que ele não falar não quer dizer que ele não entende. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajudar ele a conseguir ter mais autonomia. Ele vai perceber que ele tem controle sobre a própria vida, que ele é competente. Aí eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu esses dias, que uma mãe me falou. O filho dela é pré-adolescente, 11 anos. Ele pegou e fez um leite. Ele fez a sequência certinha do leite dele. Quando ele foi subir a escada da casa, ele se distraiu com a textura do carpete e largou o leite. Vocês estão imaginando? E largou o leite. E subiu, foi embora. Facilmente, a gente pegaria aquele leite e levaria para ele, ou pegaria aquele leite e botaria na pia, lavaria, porque ele não quer. O leite ficou, a mãe deixou o leite ali. Quando ele voltou, o leite estava no mesmo lugar que ele deixou. Que isso é importante? As sequências, elas estão ali, assim, nada está saindo do lugar que ele deixou. E ele teve uma surpresa, porque quando ele desceu e viu o leite ali, ele olhou aquele leite assim, tipo, ué, peraí. Então, eu lembro, eu deixei ele aqui. Então, isso é muito importante, que eu até falei, acho que foi na live, eu não sei se foi em alguma dos vídeos que a gente gravou. A gente tem que congelar as coisas. E, assim, a gente está num momento que é bom para isso, né? Porque tá todo mundo dentro de casa. Nessas habilidades aí. Eu não sei se vocês acompanharam o meu raciocínio, mas isso é muito importante. E ajudar eles a sair desse ciclo vicioso. Não, tipo, você esqueceu o copo, você que vai pegar. Então, também existe essa desregulação na adolescência e a questão da comunicação. Então, eu tenho adolescentes que desregulam, e aí tá tudo conectado, na verdade, né? Porque ele tem uma dificuldade, ele não consegue a linguagem verbal, ele não tem uma ferramenta de comunicação, e ele quer dizer alguma coisa que ele não consegue dizer com ações. Então, assim, se você tem uma criança não verbal, com apraxia de fala, por exemplo, que é uma apraxia assim, grande, ela tem que ter algum instrumento de comunicação. Ela precisa se comunicar. E aí eu também tenho um exemplo de uma criança, adolescente, pré-adolescente, né, 11 anos, que estava chorando, e aí ele faz o uso do pod, eu acho que eu até dei esse exemplo em algum momento também. E ele foi numa figura do assustador, e o que ele estava sentindo era saudade. Saudade de pessoas que ele não via há algum tempo. Então, a partir do momento que foi começando a ver as fotos, ele foi se organizando. Então, a gente também tem que ir por essa linha, né? Da parte da comunicação, e da eu parte acho que se a criança, se não tem uma comunicação... Não, eu só ia complementar, assim, que não fique se exigindo ter uma super comunicação, ter um pod, ter um PEC. Não, você pode ter coisas simples, né? Fotos de pessoas, né? Eu contei para Helena, ontem uma mãe de um paciente meu mandou mensagem perguntando se podia me ligar, porque ele acordou, pegou minha foto, que ele tem um quadrinho de rotina, ele pegou minha foto e ficou andando com a minha foto pela casa desesperado, né? E aí aí eu falei, lógico, e aí ela me ligou, a gente se falou pelo WhatsApp de vídeo, ele me viu, ficou todo feliz, fez gracinha e tal, e aí deu 2 minutos, ele sumiu. Mas sumiu assim super bem. Ela falou, nossa, né? Baixou a ansiedade ali, porque como a gente está 2 semanas sem se ver, né? Ele queria. Aí eu falei para ela, ele queria ter certeza de que o que estão falando para ele é verdade. Tipo, ó, a Roberta continua ali, só que você só vai ver ela, sei lá quando, né? Então, assim, agora imagina se ele não tivesse essa minha foto ali disponível. Como que ele ia fazer para mostrar que ele queria saber onde eu estava? Que ele queria perguntar de mim, estava com saudade, eu só queria me ver, ou o que seja, né? Então, a gente
ter esses recursos ajuda muito, senão possivelmente ele ia ficar um dia inteiro super ansioso, e ele é um que já começa a se morder, ele ia começar a bater coisa, puxar o cabelo das pessoas, né? E às vezes é isso, queria ver a Roberta, mas como é que eu ia falar que eu quero ver a Roberta se eu não tenho uma foto da Roberta? Né? Então, usem esses recursos assim também para essas crianças não verbais, porque grande parte dessa agitação, dessa frustração que desencadeia desregulação vem pela dificuldade da comunicação mesmo, né? Ó, a Karina também colocou uma coisa interessante da gente pensar. Karina, eu não entendi se ele tá desregulado, batendo palma, ou se é um movimento que ele usa para brincar, né? Ele corre de um lado para o outro e bate palma, ou se ele tá desregulado. Se você identificar que ele tá desorganizado com alguma coisa e tá batendo palma, você vai tentar começar uma conexão com ele, né? E talvez primeiro validando aquilo que você entenda que ele esteja sentindo, né? Às vezes é tipo, você tá aqui falando com a gente e ele quer sua atenção. Então você pode talvez dizer para ele, eu entendi que você quer que a mamãe brinque com você. Só um pouquinho. Pode ser que isso resolva, entendeu? Mas se esse é um movimento que ele tem com frequência em várias situações, pode ser a maneira como ele tem de explorar o mundo e o próprio corpo. Então, se for essa segunda opção, a ideia é que você torne esse movimento dele proposital, né? E aí você vai se conectar com ele nesse movimento, você vai começar adicionando alguma coisa, né? Então ele está correndo e batendo palma, você vai ver se a resposta dele é melhor auditivamente, visual. Se for auditivamente, de repente você vai inserir uma palma também no mesmo ritmo dele. Se for visual, você talvez vá correr junto com ele. Então, você primeiro se conecta com ele, adicionando alguma coisa que seja o melhor canal de entrada dele, para depois você trazer ele para alguma ideia sua também, entendeu? Tem um vídeo aí no meu Insta de uma mãe, primeiro com o filho com uma brincadeira estruturada, e depois eu orientei ela, que ela era uma criança que corria muito também, a entrar nesse jogo com ele, né? E ela começou a correu, parou! Aí não parou, ela botava muito afeto assim, porque ele respondia bem a isso. E aí começaram uma brincadeira, o tanto que ele começou a se conectar com ela nessa coisa do correr, né? Então é isso, a gente tornar isso uma brincadeira, né? Tornar isso uma oportunidade de engajamento, de conexão, né? Karina, ele pode fazer esse mesmo movimento num momento, porque ele está simplesmente brincando, é a maneira como ele tem de explorar o ambiente, explorar o próprio corpo, e ele pode usar esse movimento quando ele está desregulado. Então, você vai ter que entender a situação para entrar da melhor maneira, né? Se você entendeu que ele está correndo porque ele está desregulado, aí você vai validar primeiro e vai tentar se conectar com ele. Se você entendeu que é a brincadeira, você já vai partir para tentar se conectar com ele, entendeu? E pode, e às mesmo vezes movimento, ter vários propósitos. Eu falei, às vezes pode ser uma falta de repertório de brincadeira. Eu não sei o que fazer, eu tô entediado e vou começar a fazer esses movimentos, né? E tanto que muitas vezes você entra com uma proposta, né? E a criança topa de boa, né? Porque é isso, eu tô aqui entediado, né? Então, eu tô entediado, quero brincar, às vezes eu não tenho um repertório de como chamar o outro para interagir, né? E aí eu começo nesses movimentos. E falar alguma outra coisa de alguma pergunta? Eu esqueci o que era. Alguém botou, a Marina botou, o Jaime está dizendo que está muito triste, mas não consegue me dizer por quê, me deu uma luz. É difícil, né, a gente adivinhar, assim, porque o outro está triste, mas eu acho que simplesmente de validar, filho, às vezes a gente também sente uma tristeza, né, às vezes a gente não sabe nem direito por que é, né, mas assim, mostrar que tá tudo bem tá triste, né, faz parte ficar triste. Né? Então, não necessariamente a gente vai ter uma resposta certa para tristeza, né? O que você fala? Então, assim, eu seguiria esse mesmo raciocínio da Roberta de tentar... É porque eu conheço o Jaime. De tentar validar o sentimento. De validar. Eu entendi que você está triste. E tentar ajudar ele com algum tipo de suporte visual também. Porque especificamente ele gosta muito, né? Ele responde muito bem visualmente. Então, talvez tentar entender o momento, quando que começou, e também tentar fazer
uma investigação de quando começou. Poxa, começou quando ele saiu da escola, porque está nesse processo, nesse momento aí Nesse de momento agora é recesso. muito difícil das crianças compreenderem, né? Que é uma coisa muito abstrata, né? O que está acontecendo. Então, de Então, repente... tentar falar, se você entender que o começo foi quando parou a escola agora, então essa tristeza pode ter relação com aquilo. Então, tentar trazer as imagens das pessoas que ele está se conectando. Foi no final do ano. Ou às vezes pode ser cansaço, ou você vai ter que tentar entender a situação que ele está, validar o sentimento para poder trazer mais alguma coisa, adicionar alguma coisa. Mas se você será falta de vocês, meu Deus. Então fala com ele. Se você entender que é falta, você fala com ele da escola, mostra as fotos dele na escola, pode ser. Então, você vai ter que... A ideia é ficar no sentimento. A gente tem muita dificuldade de ficar em sentimentos que não sejam felicidade. A gente quer logo sair, né? E dar alguma coisa para distrair, para ir para um outro sentimento. Mas eu acho importante a gente ficar no que está sentindo, né? E expandir aquele momento, né? Entendi que você está triste. Eu tô achando que você está triste por conta disso. Mas, vou te mostrar aqui o pessoal que você tinha relação que você não está tendo mais agora. E explorar Será que se a gente isso. falar com algum deles vai te ajudar, né? Conversando, dialogando com a criança e dando essas opções, né? Tem mais alguma coisa aí, Helena, do que a gente tinha proposto de falar na sua listinha? Deixa eu só ver aqui, ó. Você tem, acho que tem. Não, a gente conseguiu ir por tudo aqui. Acabamos conseguindo falar da comunicação e tal. Deixa eu só ver que eu acho que tem alguma pergunta que a gente não foi. Aqui, ó. De uma menina de 21 anos que diz que quando ela se machuca, e diz que se machucar tira a dor dela. Então, quando ela se machuca, ela se autoagride para tirar a dor. Acho que isso pode entrar num outro ponto que a gente tinha pensado, que eu acho que a gente não chegou a falar desse, né? De investigar realmente se de fato existe alguma coisa que pode estar interferindo, né, no funcionamento ali da criança. Às vezes é uma dor gástrica, uma dor de cabeça constante, alguma coisa médica mesmo que pode atrapalhar, né? E aí pode gerar uma desregulação constante. Né? Então, isso eu acho que a primeira coisa a ser investigada é isso, se de fato existe alguma questão médica aí por trás, né? E, por exemplo, se alguém tem enxaqueca aqui, sabe que quando você está com enxaqueca, se você aperta a sua cabeça, às vezes até você está meio se machucando, você melhora porque você desfoca a dor da enxaqueca para a dor pontual de onde você está pressionando, né? Então, isso é algo que tem que investigar, assim. O Davidson... Oi, Davidson. Do ponto de vista da gente, qual o tipo de comunicação alternativa mais eficiente? Então, Davidson, olha, a comunicação alternativa que eu me identifiquei foi o POD. Porque o POD é Pragmatic Organization Dynamic Display. Eu me identifiquei com o POD porque o POD não tem treinamento. O POD, eu não sou, né, a especialista, eu fiz um primeiro curso do POD porque eu achei ele muito eficiente e ele é introduzido de uma maneira muito respeitosa. E uma fala da Mariane, que é quem faz a certificação, né, do POD, é que você precisa falar POD. Então eu vou pegar o livro do POD... E num primeiro momento eu vou virar as páginas. Então eu quero falar com a criança, tenho mais a dizer, você quer tomar banho. Eu estou usando e estou mostrando para ela, para depois ela usar. Então eu não vou fazer nenhum treinamento, eu vou trazer o POD para junto das minhas interações e de todas as situações. Que se tiver alguma fono aqui, com certeza vai saber explicar melhor isso. É do desenvolvimento de linguagem. A criança, primeiro, ela vê a gente falando, a gente fazendo gestos, e depois ela começa a falar e fazer gestos.
né? E se ela está inserida numa língua diferente, ela vai falar uma língua diferente. Então, essa fala do falar pode, eu achei assim que fez muito sentido para mim. Então, o que hoje em dia o que eu uso é o pode. Tem uma pergunta aqui. Meu filho tem 4 anos e ainda não fala. Alguma dica? Já melhorou bastante. Eu acho que a gente pode, de repente, fazer uma outra live especificamente de fala, né? E hoje a gente foca, tem mais uns minutinhos na desregulação, mas Francine, sumiu aqui. Depois a gente pode fazer uma especificamente da parte de linguagem, comunicação. Ai, meu Deus, está sumindo. Meu menino tem tido os rompantes de falar sem parar, mas ele quer que a gente ouça. Isso poderia ser desregulação? Sumiu. Claurete. Tem muita criança que usa, pessoa, né? Que usa, que pode entrar num mecanismo de falar, de começar a falar frases de desenho, quando está começando a se desregular. Né? Disso ser uma estratégia, uma tentativa ali de autorregulação, tá demais o ambiente para mim, aí eu entro nessas falas. Né? No caso dele, como ele está com a intenção realmente de conversar, o que vocês podem tentar fazer de repente enquanto está escutando e comentando, e você vai dando um ritmo mais devagar para aquela conversa de é mesmo, então você está me dizendo que tal coisa, entendeu? Você vai ditando um ritmo onde você vai ajudando ele a não chegar na afobação de ir falando, né? Helena, alguma outra ideia aí? Então, desculpa, eu não foquei no que você estava falando. Eu botei aqui, que uma pessoa falou pode, pode, P-O-D-D, tá? Tá? Eu botei aqui, procura a Mariane Malatesta. Foi com ela que eu fiz o curso do pode. Isso. Que assim, fez muito sentido para mim, tá? Então, e assim, eu tenho visto resultados em termos de comunicação, né, dos meninos que eu atendo não verbais, mas assim, muito bons. E aí de regulação também, né? Porque eles começam a conseguir se comunicar. E aí eles começam a perceber que eles controlam, né? As situações que eles estão, né? Eles não ficam dependentes o tempo todo de todo mundo, né? E a gente também não precisa ficar adivinhando o que eles querem, né? Mas, desculpa, aí eu acabei não eu tô preocupada, só que a gente tem mais uns minutinhos só, gente. Tem muita pergunta aí de comunicação e tal, acho que de fala, acho que a gente pode fazer uma outra live sobre isso. Mas com relação à desregulação, a Claudete perguntou que o filho tem um rompante de começar a falar sem parar, mas que ele quer que eles escutem, né? Então ela está perguntando se isso poderia ser uma desregulação. Né? E aí eu falei a Claudete eu conheço também. A Claudete. Sim, Claudete, assim, poderia ser uma desregulação, mas também poderia ser a maneira como ele tem de iniciar uma interação. Isso. E aí a gente vai dando o nosso tom para ajudar ele a ter uma comunicação, um diálogo mais organizado, né? E não ficar afobado, né? Então a gente vai botando o nosso ritmo ali, né? Entrando em sintonia de uma forma um pouco mais organizada para ajudar ele a se organizar. É isso, tá acabando o tempo, gente. Foi ótimo. Mas a gente vê aqui a gente vê aqui. Oi, Bruna. A gente vê aqui as perguntas que a gente não conseguiu responder. E aí, numa próxima live, a gente responde, né, também. Isso. A gente tem como ver o chat depois, eu não sei. Eu tava contando que você ia saber. Não, mas a gente sabe, ó, é uma questão de a gente sabe, coisa da estimular, isso. Comunicação, isso. Beijo, gente. Gente, tchau, valeu, foi ótimo estar aqui com vocês.